Olá, galera. A aula de hoje é a segunda parte de leis de Newton. Eu vou dar um pouquinho da segunda lei, né? Eu vou dar um pouquinho de aplicações da segunda lei para a gente fixar melhor, ok? Então, o que difere esse exercício do exercício anterior, tá? Esse aqui vai ser a segunda parte de leis de Newton, pelo menos de segunda lei de Newton, ok? Então, essa força que está atuando primeiro, os blocos não tinham essa ligação entre eles aqui, ó, tá? Então, vou supor que é uma força aqui arbitrária, tá? Vou supor um valor aqui, uma força de 60 newtons. Só que eu vou querer saber, tá? Vou supor colocar as massas, lógico. Eu quero saber que força é essa aqui, ó, que é uma força que eu chamo ela de tensão ou tração, que é a força transmitida para A. Porque eu estou fazendo, a princípio, força só no B e ele está ligado a A, né? Então ele vai ser transferido, o cordãozinho aqui, né? A corda, ela é um meio para transferência de força, né? Depois você vai entender que é a mesma coisa que transferência de energia. A força é o elemento que eu utilizo para transferir energia de um corpo para o outro. Por isso que o capítulo de força é tão importante, né? Beleza. Eu tenho que usar força para transferir. Eu quero empurrar uma cadeira, é através da força que eu consigo transferir energia para ela. Então a massa do carinha A e a massa do carinha B eu vou colocar aqui arbitrariamente, tá? Vou colocar aqui. O fato deles serem iguais, vou colocar a mesma massa, não tem problema não. Não quer dizer que o fato deles terem o mesmo tamanho, obrigatoriamente eles têm a mesma massa, né? Até mesmo porque depende de questão de densidade, né? Daqui a pouco você está falando que um é chumbo, o outro é alumínio, então a densidade é muito diferente, né? Bem, o meu objetivo aqui, como sempre, é calcular a aceleração, tá? E a tensão, tá ok? Então eu quero descobrir qual que é a aceleração do sistema, a gente sempre fala assim, né? Do sistema ou aceleração resultante, tanto faz, do sistema. E aqui a tensão. A diferença para o nono ano é que aqui a gente aprofunda um pouco mais, né? Lá a gente não dava muita aplicação e não fazia muito cálculo, né? E como o conteúdo do primeiro ano está mudando, vocês estão vendo óptica, que é um conteúdo que você só veria lá no segundo semestre, no segundo ano, né? Você demora a ver óptica. Então a parte de cálculo, que é essencial em física, está ficando para um outro momento que não foi definido ainda, né? Porque a questão do novo ensino médio, né? Está mudando muito. Beleza. Então, o que eu precisava era isso, saber qual é a força, saber as massas individualmente, e o objetivo é calcular a aceleração e calcular a tensão, e por favor, me interrompa sempre que acharem necessário, ok? Bem, primeira coisa, primeira regra, primeiro passo, tá? Vou até colocar aqui como primeiro passo, porque isso aqui é meio que uma receitinha de bolo, lógico que eu não quero incentivar ninguém a decorar nada, óbvio que não, eu sou contra isso, mas aqui tem alguns procedimentos, tá? Que é bom a gente ficar atento a eles. O primeiro passo é achar a aceleração, tá? É aplicar a segunda lei que diz o seguinte: se eu interagir, que é o sinônimo de força, com algum outro corpo, com alguma massa, e é lógico que eu não estou entrando em detalhes agora, que é o próximo capítulo, que é aplicações de física, mas já pode ir adiantando, porque vocês não são novatos no assunto, vocês já viram isso lá no nono ano de forma superficial, mas viram. Né? Um pouco superficial, não tão superficial assim também não, né? Então, se eu vencer algum obstáculo, se eu vencer a força de atrito, né, não tiver nenhuma objeção, a consequência dessa força atuando sobre essa massa é uma aceleração. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu devo resolver. Tá ok? A força, o bom é que só existe uma, depois eu vou pegar sistemas que tem mais de uma força, que aí eu vou ter que calcular a força resultante, tá? Mas por enquanto eu vou ficar só com sistemas em que tem mais de uma massa, tá? Bem, essa força está atuando a princípio em B, só que B está ligado a A, então, ou seja, para a força é como se fosse tudo uma coisa só, ok? Então ele vai considerar a soma das duas massas, tá ok?
E a consequência de tudo isso, a gente já está imaginando que isso vai acontecer, depois que a gente complica um pouco mais, né? Tem que fazer cálculo de força de atrito para saber se essa força de 60 newtons conseguiu vencer o atrito ou não. Aqui teria um atrito, tem dois blocos, então é o atrito entre o bloco B e o chão, que eu teria que calcular, o atrito entre o bloco A e o chão. Quando eu tentasse puxar para a direita, o atrito seria para a esquerda, eu teria que calcular individualmente e somá-los aqui. Beleza, para ver se eu consegui vencer ou não, né? Mas enfim. Aí tá aí, agora é só fazer conta, tá ok? A força é de 60 newtons, tá? Se tiver fácil também, vocês me falam que eu já vou adiantando. Eu vou somar as duas, colocar aqui só para ficar mais claro o que eu estou fazendo. E aceleração. Então, vou ficar aqui com 60 newtons de força atuando em 20 quilogramas. E a consequência disso, que é uma força bem superior aí, vai ser os 60 dividido por 20, ok? Então, cortou aí, eu tenho uma força, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do sistema, ou a aceleração resultante, como vocês vão ouvir falar, é 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui seria... Eu não faço nada em leis de Newton, em segunda lei principalmente, sem antes calcular a aceleração. Essa aceleração, quando eu falo que ela é do sistema, ela é tanto de A quanto de B. Tá ok? Então tá aí. O segundo passo, agora, tá, é calcular a tensão. Tá? Então, meu segundo passo aqui é calcular a tensão. Bem, para calcular a tensão é uma força como outra qualquer. E essa tensão, então eu tenho que saber aonde que ela está atuando. Ela é uma força, né? Como qualquer uma outra. A pergunta é, onde ela está atuando? Em quem que ela está atuando? Ela está atuando exclusivamente no carinha A. Então ela está atuando exclusivamente no carinha A, tá? E ela conseguiu proporcionar ao carinha A, né, porque essa aceleração é de todo mundo, uma aceleração de 3 metros por segundo. Então tem uma aceleração aqui, que é a que eu já calculei, de 3 metros por segundo. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? A força F não, estava atuando em todo mundo, mas a tensão está atuando só no último cara lá. É meio que como se eu estivesse perguntando, calma aí, se o cara A está com aceleração de 3, qual que é a força que ficou para ele? Bem, como eu sei que aqui as duas massas são iguais, eu já poderia ter deduzido que se eu tenho 60 newtons e as duas massas são iguais, a necessidade é a mesma. Tem 30 newtons para um e 30 para o outro. É bom pensar assim, para você meio que tirar a prova, né? Então, eu já sei que eu vou achar aqui 30. Então, a minha força, né? Agora eu vou resolver, não precisa do vetorzinho. Ela vai ser... cancelar o povo vendendo cartão aqui. Vai ser 10, que é a massa, vezes a aceleração, que é 3. Então eu sei que a tensão, tá, é de 30 newtons. Então sempre que você tiver massas iguais, você pode meio que, se não tiver atrito, obviamente, posso distribuir a força igualmente? Sim, pode distribuir a força igualmente. Tá? Caso contrário, você vai seguir essa receitinha de bolo aqui, que você vai achar a força que ficou para cada um. Tá? Se alguém perguntar aqui também, eu já estou extrapolando, né? Vou até fazer de conta que é um terceiro passo aqui, né? Terceiro passo. Caso alguém perguntasse, porque eu acho que é o seguinte, tem um livro que eu acho bacana demais. O jeito dele lidar com leis de Newton é esse. Ele cerca todas as possibilidades que se possa perguntar numa questão como essa. Então, se alguém perguntar, por exemplo, força resultante em B, é diferente. Ó. Força resultante significa o que sobrou. É o que sobrou para B. Força resultante em B. Vou colocar aqui que vocês já vão entender. 60 newtons foi a força que atuou no sistema todo. 30 que eu achei aqui foi a força que sobrou para o carinha A. Então, quando eu pergunto qual força resultante em B, ou seja, o que sobrou para B? Né? O que sobrou para B? Então, o que sobrou para B
Se você já sabe aqui que passou 30, era 60, passou 30, obviamente vai ser 30. Mas se você tivesse que calcular, você ia fazer algo semelhante com isso aqui. Você pegaria só a massa de B e multiplicaria pela aceleração. Então, se alguém perguntar, é muito comum perguntarem, por exemplo, você fez um cálculo, às vezes você só fez isso aqui, ó. E eles ficam perguntando de várias formas diferentes, né? Ah, qual que é a aceleração resultante? Ela é diferente da aceleração do sistema? Não, é a mesma coisa. A tensão é a força resultante em A? Coincidentemente, sim. Né? Tensão, eu chamo de tensão porque foi uma força transferida, tá? É porque é uma força que foi transferida, tá? Ela foi transmitida pro carinha A. Mas, consequentemente, é o carinha A tem. Então, ele pode perguntar também, qual que é a força resultante em A? Vai ser a mesma coisa, ok? Então, eles podem perguntar, né? Podem perguntar de forma diferente essas coisas que eu calculei aqui. Tranquilos? Tudo bem? Alguma objeção, alguma reclamação? Alguém quer abrir algum processo, alguma coisa assim? Tudo tranquilo então, né? Bem, Tô tranquilo. tudo beleza? Pode continuar? Pode. Esse aqui eu não resolvi com vocês não, né? Não. Acho que não. Não, não resolvi não. Esse aí eu peguei só para completar. Esse aqui eu vou resolver também, que tem forças diferentes, tá? Que eu vou resolver um caso de cada e fica mais fácil. Aí dá pra gente, fica mais fácil a gente passar para frente, ok? Eu tenho que resolver situações como essa daqui também, ó, tá? Não esqueça não que eu vou resolver questões como essa daqui também, ó. Quando eu tenho bloco, até agora eu tô em cima de um plano, mas a hora que eu tiver vou falar de roldanas, né? Quando eu tiver um bloco em cima de uma mesa e o outro pendurado, é uma estratégia um pouquinho diferente para resolver, beleza? Então tá aí. Então vamos lá. Esse aqui primeiro eu vou supor valores, tá? Eu vou supor valores aqui. Vou colocar aqui a massa de ar. Vou fazer literalmente uma escadinha aqui, tá? Eu vou meio que ignorar a questão de densidade, né? E eu vou fazer de conta que vou seguir o olho aqui mesmo, né? Aí o carinha C vai ter 15. Ok? E eu vou colocar uma força aqui atuando, tá? Uma força F atuando sobre o sistema. Uma força F de 80 newtons. Tá? São valores arbitrários aqui. Tá? E o objetivo, para variar, é... Aqui eu já posso perguntar muita coisa. Eu posso perguntar... Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Eu posso perguntar até bastante coisa aqui. Ó. A aceleração do sistema é uma coisa que se eu não perguntar, você vai ter que calcular, não tem jeito. Tá? Eu posso perguntar aqui qual que é a força... Qual foi a força transferida ou resultante em C, tá? E posso perguntar qual que é a força resultante em B, tá ok? E eu preciso depois um feedback de vocês aí, senão eu vou ficar preocupado aí se tá dando tudo certo. Então, letra A, tá ok? Que é a questão, né, da aceleração. Eu transferi uma força, eu exerci uma força de 80 newtons no carinha A. Tá todo mundo interligado. É como se eu estivesse enxergando isso aqui como se todo mundo fosse um bloco só. Um bloco de quanto? Eu tenho que somar a massa toda aqui para achar a aceleração. Aí depois eu começo a separar. O exercício anterior, né, que eu resolvi aqui, ele mostrava que a força era transferida de um bloco para o outro através de uma corda. Então eu chamava de força de tração ou tensão, né? Aqui, na verdade, vai ser uma força de contato. Mas a ideia é praticamente a mesma, tá? Pelo menos a receita para calcular aqui é a mesma. Então, primeira coisa é pegar a força resultante. Eu vou começar a criar essa ideia de força resultante, mas aqui eu só tenho uma por enquanto. Próximo exercício eu ponho duas. E massa vezes aceleração, ok? Massa vezes aceleração.
Tudo bem? Bem, tem uma coisa que eu vou ter que fazer, que eu nunca vi ninguém fazer. Eu comecei a fazer com o segundo ano e está dando certo. Segundo ano está vendo a parte de óptica, mas a parte de desenho de imagens. Eles andam num ritmo diferente de vocês, porque não foi alterado o programa do segundo ano. Foi alterado só o programa do primeiro ano. Aí, estamos fazendo, não gosto de gerundiar, né? Estamos durante as aulas, ao vivo, agora, porque eu já expliquei um bocado de coisa antes, já fiz alguns desenhos para eles antes, a gente está desenhando junto. Porque óptica, a parte de desenho de imagens, ela é pura geometria. Então, assim, você só observar o professor desenhar ou ver um desenho pronto, como foi o que nós fizemos no início, o pessoal ir familiarizando com o conteúdo, tá? Significa, fica um pouco abstrato demais, né? Aí, depois que nós fizemos essa etapa aí, agora estamos desenhando juntos as imagens, entendeu? Isso ao vivo. É lógico que a gente leva um tempão danado, mas aí a gente vai conversando, eles desenham e mandam pelo WhatsApp, eu corrijo na hora, tá? Falo o que está faltando, ok? Eles me acompanham. E eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa semelhante a isso na hora de resolver exercício, entendeu? Eu dou um exercício, mas estilo esses aqui, por exemplo, vocês resolvem aí. Não entendeu? Ah, eu acho que eu resolvi assim, assim, assim. Tá certo, cara? Manda uma foto, tá ok? Se quiser, a gente compartilha a tela. Se quiser, manda no WhatsApp aqui que eu recebo. Olha o que você fez de errado e vai tendo aquela aula como se fosse uma aula de resolução de exercício em sala de aula. Acho que a gente tem que suprir isso. Não pode ficar sem isso, tá? Então aí vocês vão me dar o feedback. Então vamos lá fazer conta, né? Então a minha força resultante só tem uma, né? O próximo exemplo eu vou colocar mais de uma força. Eu só tenho uma aqui, que é 80. A massa, eu vou somar todo mundo, né? Vou somar todo mundo aqui. Colocar aqui só para poder indicar. E vou calcular minha aceleração. Então, minha aceleração aqui vai ficar somando todo mundo aqui, vai dar 30, né? Podia ter escolhido o número mais fácil. Vai dar 30. E do outro lado vai ficar minha força de 80. Então a aceleração aqui vai ser o quê? 80 dividido por 30. Então a minha aceleração aqui vai ser, simplificou aqui, 8 dividido por 3 metros por segundo ao quadrado. Ou eu posso resolver isso aí também, né? E vou ficar com um número, com um decimalzinho aí, né? Então tá aí. 8 terços. Essa é a aceleração do conjunto inteiro, tá? Eu vou seguir a ordem aqui. A B, ele me perguntou qual foi a força resultante em que está atuando no carinha, força resultante, que está no carinha C. Nem sempre eles perguntam nessa ordem, tá? Mas eu sempre vou resolver nessa ordem. Por quê? É mais fácil eu ir lá no último, porque ele não tem que transferir força para mais ninguém, galera. Ele não tem que fazer isso para mais ninguém. Então, a força que ficou nele está mais fácil de calcular, porque está atuando só sobre a massa dele, né? Então, a força resultante em C está atuando só nele. O B não, o B já tem um fator diferente aqui para calcular. A aceleração é a que eu acabei de calcular. Então tá aqui, ó. Tá vendo? O raciocínio é muito semelhante à tensão, né? Quando eu vou calcular a tensão, se eu tivesse, em vez de empurrando, puxando e ligando os corpos um entre o outro, que usando corda, o raciocínio seria semelhante. Então a força resultante em C, tá? Vai ser a massa só do carinha C, 15, ok? Pode falar, gente, qualquer coisa, tá? E a aceleração, 8 terços, tá ok? Força resultante, eu vou deixar aqui, né? Vou simplificar aqui, ó, né? Vai ficar 5. Então, 5 vezes 8 vai me dar uma força de 40 newtons. 40 newtons, tá? Tudo bem até aí? Tudo. Tudo, né? Uma coisa que eu posso olhar é o seguinte, olha só. Eu achei só no carinha aqui de 15,
uma força de 40, que é a metade da força total. Mas olha só, eu tenho que somar A mais B para achar 15. Então era esperado ficar quanto? A metade da força ficar para o carinha C, porque ele é a massa dos outros dois juntos, olha só. Né? Ele é a massa dos outros dois juntos, certo? Beleza, então serviu para tirar a prova aí. Vou fazer o carinha B aqui, ó. Que eu quero discutir outras coisas aqui. Força resultante no carinha B, foi o que ele está querendo saber. Beleza. Bem, calcular força resultante no carinha B é usar só a massa dele mesmo, tá? Que é B vezes a aceleração que eu calculei. Então tá aqui. Já vou resolver aqui, né? A massa dele é 10. E a aceleração, podia ter escolhido um número melhorzinho, vai ser essa 8 terços aqui. Então vai me dar 80 dividido por 3. Ok? Isso newtons. Então minha força resultante em B vai ficar 80 dividido por 3 newtons aqui. Não tem problema ficar fração não. É lógico que numa provinha, num testezinho, eu vou fazer um trem melhor para vocês. Beleza. Eu sei que não perguntou, tá? Mas se tivesse perguntado, qual foi a força, qual é a força que A, que aí faz a gente pensar um pouco mais, que A exerce em B. Acho que aqui já exige mais do nosso raciocínio. Qual é a força que A exerce em B, tá? Então entenda isso aqui como força que A exerce em B, tá? Força, né, que o carinha A exerce em B. Ok? Então, carinha A exercendo força em B. Só que veja bem, carinha A exercendo força em B, tudo bem. Só que a força que ele tem que passar para B tem que ser suficiente para empurrar quem também? O C, né? O C. Isso, muito bem. Ele tem que empurrar o carinha C também. Então, a força que A, caso ele pergunte, que A faz em B, você tem que ver que, tudo bem, o A está empurrando o B, mas o B está empurrando o A, então eu tenho que considerar os dois. Então, a É massa, vou como se deixar... ele pegasse a força toda e só tirasse a força que ele precisava e passava o resto. Exatamente. E pensar assim facilita. Você enxerga os exercícios de forma mais tranquila, mais fácil, tá? Pode pensar assim, tá? Então, o carinha aqui, ele vai pegar o que ele precisa e passar para frente o que os outros dois precisam. Então tá aqui, ó. Esse vai ser meu raciocínio. A força que A faz em B, né? É a força que eu tenho que empurrar B e C ainda. Beleza, então agora é só fazer conta, né? Depois que eu identifico quais são as massas que vão sofrer, fica mais fácil. Então aqui eu só vou somar as duas massas aqui, que é o carinha B, 10 mais 15, vezes a aceleração, que é 8 terços. Então aqui vai ficar força que A faz em B, 25, que multiplica 8 dividido por 3. Então minha força aqui vai ficar 200 dividido por 3, né? Newtons. Que vai dar 66, aproximadamente 66, alguma coisa assim, ok? Se a gente for arredondar, vai dar mais ou menos 66. Vamos fazer isso direito? 66,7 arredondando. Newtons, ok? Mas o importante é o raciocínio aqui, ok? Bem, o que pode impedir é isso aqui. O que eu posso variar é colocar mais de uma força, tá? Vou até começar a resolver um outro aqui que é tranquilo. Acho que o tempo vai dar. E vou deixar esses aqui eu tenho que falar um pouco mais de força. E quando eu começo a falar de força-peso, né? Porque quando eu penduro algum objeto aqui, o que vai fazer com que esse sistema ande é o peso dos blocos que estão pendurados aqui, ó, ok? Aí eu sei que falta 6 minutos e meio, aí eu vou pedir uns
Pelo menos uns 8 minutinhos para dar tempo de gravar a aula pelo Zoom, que é o Zoom que eu registro, que fica na coordenação registrada como eu trabalhei, né? Vamos voltar às 11 horas? Pode ser, pode ser. Mas falta 6 minutinhos e meio ainda, tá? Eu vou só... que dá tempo de resolver mais um aqui, a gente volta às 11. Beleza? Que é esse aqui, ó. Não, perdão. Mostrei para vocês. Que é esse exercíciozinho aqui, tá ok? Bem, vou supor valores também, tá? Vou ignorar o tamanho desses vetores aqui, né? Visualmente aqui. E vou colocar força F1, que é a força que está atuando do lado esquerdo aqui do carinha A, né? Colocar o valor dela em módulo, né? Deixa eu usar essa nomenclaturazinha aqui, né? Em módulo, tá? Vou supor um valor aqui qualquer, 100 newtons. E colocar o vetor força 2 aqui, que está contrário à brincadeira toda nossa aí. Vou colocar o módulo dele, um módulo de 60 newtons. Vou colocar uma massazinha A aqui. Deixa eu pensar melhor na massa, né? Para não ficar com os números ruins. Bem, o carinha aqui eu vou colocar ele valendo uns 20. Deixa eu dar uma exagerada aqui. Não, vamos melhorar isso aqui. Não precisa tanto. Uns 6 quilogramas. E esse carinha aqui, 4. Aí eu volto, não é sempre que o cara menor tem que ter uma massa menor, não. Beleza, aí eu quero saber qual que é a aceleração. Já tá bom demais, tá ok? Qual que é a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Aqui eu já tenho uma ideia de força resultante, né? Aí eu já tenho, entra um pouquinho de teoria, eu tenho uma ideia de força resultante, tá ok? Né? E que nesse caso, né, eu vou representar sempre como força F resultante. Então minha força resultante aqui, ela vai ser, eu já vi que tem uma força aqui que é maior que a outra, então vou pegar nessa ordem aqui da força maior, F1 menos F2. Essa daqui é a minha força resultante. Então, se alguém perguntar, a minha força resultante, ela é isso aqui, ó. Tá ok? Que facilmente, né, eu calculo essa força, que é os 100 newtons menos os 60. Que agora eu vou começar a lidar muito com força resultante. Colocar mais força no meu sistema aqui. Então eu tenho uma sobra aí de 40 newtons, ok? Ô, Carlos, Oi. é sempre a maior menos a menor, não é? É só para não ter Ou que não? ficar discutindo sinal, sabe? Eu poderia fazer o contrário, mas aí ia dar um resultado menos negativo. É como se eu estivesse adotando o sentido da direita como negativo, sabe? Porque vai sobrar força para a Ah, direita aqui, ó. O movimento vai seguir essa direção aqui, ó, e sentido. Porque F1 é maior que F2. É só para não ter que ficar discutindo, igual lá na cinemática, qual que é, não é bom colocar em modo, qual que a direção e tudo mais, que aqui o objetivo nosso não é tanto esse, né? Então, geralmente eu faço o entendi. maior menos o menor, só para não ter que discutir isso. Beleza? Bem, agora eu vou calcular, agora que eu já sei o que é força resultante, eu vou pegar a massa resultante, né, a massa total, para calcular a minha aceleração resultante, né, que é a aceleração do sistema. Então, minha força resultante é de 40 newtons. A massa, eu vou somar as duas, né? Vou somar as duas aqui. É bem uma receitinha de bolo. Eu vou achar minha aceleração resultante. 40, que é igual a 10. Você já sabe que vai dar, então, 40 por 10. Eu tenho uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí. 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilos? Então, agora aqui já é... Bem,
que é importante destacar aqui? A ideia, quando for o caso, né, de começarmos a falar de força de atrito, só para ir familiarizando, para não ficar falando, nossa, é conteúdo demais. Não, conteúdo demais não. Quando eu começar a falar sobre força de atrito, ela vai ela vai ter o papel dessa força aqui, ó, contrária ao movimento, né? É esse papel que ela vai estar. Eu sei que eu tenho mais de uma força de atrito, eu vou discutir isso depois e tal, mas força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, tá ok? Então, em termos de recurso matemático, não vai diferenciar muito disso aqui não, ok? Bem, então eu vou fazer o seguinte, próxima aula, 10h51, próxima aula às 11 horas, mesmo link, tá? Esse link é para 2 horas de aula. Nós vamos começar a dar sequência em situações como essa daqui, ó. Ok? Beleza? Então até lá.